Eu não sei quais armas usarão na Terceira Guerra Mundial, mas na Quarta, usarão paus e pedras. É com essa citação que nos é apresentado a personalidade do Dr. Clyde, personagem principal de Spectral, além de acrescentar discretamente um caminho para a resolução do problema enfrentado nessa história: os Aratares. What the hell? Dr. Clyde é um experiente cientista e vem desenvolvendo tecnologia para o exército americano, mais especificamente para garantir a sobrevivência dos soldados. Mas parece que seu esforço não fora o suficiente, pois há algo inicialmente inexplicável matando os soldados instantaneamente a qualquer contato. Os habitantes de Maldova chamam essas criaturas de Aratares, espíritos dos mortos em guerra, pessoas presas entre a vida e a morte. E mesmo sem querer, eles estão certos nessa última afirmação. Porém, esses espíritos são afetados por algumas leis da física, o que num primeiro momento gera mais dúvida do que respostas, mas numa conclusão há muito adiantada e talvez previstas por alguns entusiastas da ciência, chegamos ao condensado de Bose-Einstein, teoria elaborada por Satyendra Nath Bose e Albert Einstein. Esse chamado o quinto estado da matéria ocorre quando bósons chegam a uma temperatura muito próxima do zero absoluto, fazendo com que os átomos não entrem em repouso, mas ainda gerem o mínimo de energia possível. Seria o mais baixo estado quântico. Isso explica a morte dos soldados ao primeiro toque dos Aratares: a temperatura. Nesse estado, os átomos não geram atrito, pois não têm energia o suficiente, mas ainda estão em movimento. Eles literalmente transpassam os recipientes onde são alocados. Isso explica os Aratares atravessarem parede. Os cientistas de Maldova escanearam pessoas a níveis moleculares e as reimprimiram em condensado de Bose-Einstein, criando, assim, soldados perfeitos. Mas como eu disse, as lendas locais estavam certas. Esses corpos necessitavam de consciências para os controlarem. Precisavam de cérebros humanos. Ou seriam apenas corpos superpoderosos, inanimados e ineficientes para a guerra. They're not alive. They're not dead. Os Aratares agem de maneira psicótica, fora de si. Isso porque são pessoas que estão ali dentro. Pessoas que tiveram seus corpos destruídos involuntariamente para servirem como armas. Isso explica o comportamento deles. Eles foram sequestrados e quando acordaram estavam em cápsulas de vidro reforçado com seus corpos invisíveis e mentes estilhaçadas. O estopim para a loucura. Para acessar essa ameaça é preciso desligar uma máquina gigantesca localizada em um laboratório secreto em uma usina elétrica. Essa máquina, de algum modo não explicado, fornece a temperatura necessária para a sobrevivência dos átomos ao chegarem no quinto estado da matéria. Quando tirada a temperatura forçada, os átomos começam a esquentar e a recuperar o movimento, até finalmente morrerem. Isso explica a obliteração dos Aratares. Até as teorias sobre os Aratares são questionadas, pois a CIA e o exército exigem uma resposta imediata para informarem seus superiores. Dr. Clyde dá uma resposta com um quê de psicologia. O trabalho do seu técnico é achar falhas, então ele vê falhas. Seu trabalho é achar inimigos, então você vê inimigos. Os locais acreditam em espíritos, então eles veem espíritos. Todo mundo é tendencioso de uma forma ou outra. Isso nos faz repensar as teorias elaboradas com um pouco de informação que nos é dado. Eu adoro como a base dessa história é um estudo científico. Se não houvesse sequer uma teoria sobre Bose-Einstein, esse filme não existiria. Ele não é perfeito, recursos aparecem como mágica, há uma certa galhofa nas batalhas contra os Aratares, mas ainda assim é uma das minhas produções favoritas da Netflix.
Se você já assistiu Final Fantasy Spirits Within, deve ter notado como a biologia dos Arataris parece com as dos Phantoms. E considerando que o primeiro condensado de Bose-Einstein fora criado em 1995, apenas 6 anos antes do lançamento do filme, eu não me surpreenderia se essa obra também tivesse se inspirado nesse estudo. É isso, eu sou o Rafa e nos vemos no próximo vídeo.